estamos aqui novamente e hoje para fazer a última aula desta série, que é a revisão. Vamos relembrar as nossas últimas aulas, não somente as aulas desta última série, mas também da penúltima série. Vamos ver então a revisão das duas últimas séries e esperamos que você possa recordar, que você possa ver aquilo que você não aprendeu, talvez aquilo que você não entendeu direito, algo que talvez você ainda não tenha considerado no seu coração. Também, se for algo novo para você, que você aprenda, que você tenha o desejo de saber mais sobre o Senhor. Então, por isso, se hoje você for o seu primeiro dia aqui conosco, seja bem-vindo, que seja um início de muitas aulas juntos e de uma busca em conhecer o Senhor, de conhecer o Senhor Jesus Cristo e principalmente de tê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Então, também nós vamos ver que vocês podem pensar, nossa professora, mas as duas séries são tantas aulas, foram séries diferentes, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento, mas será que elas não têm algo em comum? Será que essas duas séries elas não estão unidas em algum assunto que pode nos ajudar a conhecer mais o Senhor e a buscá-lo? Então é nisso que nós vamos refletir nesta aula. Então a nossa primeira leitura está no livro do Evangelho de Marcos. Nós vamos para o Evangelho de Marcos, o capítulo 4, nós vamos ler o versículo 41. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, o Evangelho 41, que diz assim: E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Temos aqui uma pergunta: quem é este? Né? De quem estamos falando? Que até o mar e o vento lhe obedecem. E nós vamos então para o livro de Colossenses, que está um pouco à frente, o capítulo 1, o versículo 16, que diz assim: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. De quem que nós estamos falando aqui? Qual é a nossa resposta, né? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que também é Deus, Ele é um bom Pai. E que, sendo assim, Ele estava junto ali na criação, estava ali junto, participando, criando, né, tudo que existe. O nosso planeta, a natureza, os animais, as plantas, o universo, os planetas, as estrelas, o sol e nós, os seres humanos. E foi exatamente o que nós vimos nessa última série e nós vamos começar justamente por ela, né? Nós falamos sobre a criação, sobre os dias da criação, o que o Senhor criou em cada dia. E essa série, crianças e jovens, foi não somente para que a gente soubesse exatamente como aconteceu a criação e tudo que foi criado, mas principalmente para que a gente saiba que nós temos sim um Criador, um Deus todo-poderoso, que todas as coisas que existem são tão belas, né? Quando nós olhamos uma paisagem, quando nós podemos ter contato com a natureza, né? Nós vemos aquela beleza, aquele lugar em que nós nos sentimos bem, né? Aquele lugar geralmente que nós vamos para descansar, ou é no campo, ou é na praia, ou nas montanhas, quando nós estamos até mesmo perto de animais, como nós gostamos, como essas coisas nos fazem bem. Quando nós olhamos para nós mesmos, para o nosso próprio corpo, e nós vemos como o nosso corpo é especial, ele é cheio, né, de coisas que se ligam, que funcionam, né? Nós somos uma máquina que funciona de maneira perfeita. Ora, essas coisas elas vieram do nada? Foi um passe de mágica assim, bom, e todas as coisas ocorreram? Ou um ser muito inteligente, muito poderoso os criou? Quando
nós olhamos para uma máquina diante de nós, né? Hoje nós temos tecnologia avançada nas nossas mãos, né? Um pequeno aparelho celular, quantas coisas podemos fazer, saber, podemos nos comunicar rapidamente com uma pessoa que mora do outro lado do mundo e nós sabemos que foi inventado por alguém criou isso. Então, quando nós olhamos para a criação, olhamos para nós mesmos, nós sabemos que houve e que há alguém que criou todas essas coisas não foram inventadas do nada, criadas do nada. Então nós sabemos, sim, nós temos um Criador, um Deus todo-poderoso, um Deus que fez todas essas coisas para o benefício do homem. E aí nós vemos como o Senhor é bom, né? Porque tudo que existe, que está ao nosso redor, que é da natureza, né, que está no espaço, no nosso planeta, tudo que existe é muito bom, né? Nós até aprendemos como o homem tem destruído a natureza, tem destruído as coisas maravilhosas que existem. Então, nós vemos como o Senhor é bom, porque Ele nos deu coisas para o nosso bem, para o nosso desfrute, para o nosso prazer, né? Ele deu coisas para que a nossa vida continue, né? O alimento, a erva que cresce no campo, os vegetais, né? Os animais, tudo existe para o bem do homem. Então, nós vemos como Deus é bom e assim sabendo, né, que foi o Senhor que nos criou, Ele nos conhece a cada um de nós, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe aquilo que vai nos trazer uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que mesmo quando vierem as dificuldades, quando vierem os grandes desafios, porque nós estamos aqui como crianças e nós temos a nossa família que cuida de nós, que não deixa faltar a comida, não deixa faltar a roupa, que cuida de nós quando estamos doentes, mas depois nós vamos crescendo, né? Nós vamos ganhando responsabilidade e vai haver um dia que nós vamos ter que também trabalhar e nos sustentar, mas nós recebemos essas coisas do Senhor, é o Senhor que nos dá. Então, o Senhor, Ele nos ajuda, né? Enquanto nós crescemos, nas decisões que nós temos que tomar, nos grandes desafios, né? Dessa fase de crescer e depois de envelhecer, nos fortalece, nos guia, né? Quando nós temos decisões, escolhas da nossa vida, o que eu vou fazer, com quem eu vou me casar, se eu vou formar família, onde eu irei morar, né? E principalmente na vida futura, né? O Senhor, Ele nos ajuda principalmente com a nossa vida após essa vida, nos dando salvação, nos dando a entrada no céu, que é onde Ele mora. E aí nós nos perguntamos, como é que nós vamos para lá, né? Nós sabemos e nós aprendemos nessa série, né, que o homem ele foi feito perfeito ali no paraíso, no jardim do Éden, e ali ele desobedeceu o Senhor, né? Ele foi expulso e por causa disso, né, o homem pecou. E o pecado é o que nos separa de Deus, né? O pecado é o que nos faz desobedecer ao Senhor, a ter essa vontade de ficar longe do Senhor e principalmente no final dessa vida nos condenar, nos deixar num lugar eternamente longe de Deus, que é o inferno. Mas nós vemos aqui que o Senhor, Ele é poderoso também para nos salvar. Nós não estamos numa posição em que nós não temos o que fazer. O Senhor, Ele estende o seu braço para nos salvar. E nós vimos isso logo em Gênesis, ali nos primeiros momentos da criação, após a queda do homem, né? Que o Senhor proveu já ali com a salvação, já dizendo sobre o futuro, sobre o Messias que viria para nos salvar.
Então, neste primeiro momento, nessa primeira série de aulas, aqui eu vou fazer apenas algumas perguntas, né, para ver se todos se lembram. E a primeira pergunta: o que Deus fez no sétimo dia? Será que vocês se lembram? O que o Senhor fez no sétimo dia? Foi o último dia ali, né, do início de tudo que existe, de tudo que o Senhor fez. Bom, o sétimo dia foi ali, o último dia foi o dia que o Senhor descansou. Tudo que Ele havia feito, né, já estava pronto. E o sétimo dia foi o dia que o Senhor descansou. E qual era o nome do primeiro homem? O primeiro homem foi Adão. Depois que Eva viu que aquela árvore era boa para se comer e agradava os olhos, o que ela fez? Aquela árvore que o Senhor tinha dito para que eles não comessem. Bom, nós, lembramos desse momento terrível, que foi o momento em que Eva, juntamente com Adão ali, desobedeceram ao Senhor, comeram do fruto que não deveriam comer. Então ali eles decidiram desobedecer ao Senhor, eles escolheram desobedecer ao Senhor. Então eles pecaram. Depois que Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? O que aconteceu depois que Adão e Eva pecaram? Vocês se lembram? Ali, depois daquele dia terrível na história, da nossa raça humana, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, expulsos do jardim, daquele lugar tão maravilhoso que o Senhor tinha criado. Então, agora passando um pouco mais para frente, ali, para as nossas aulas aqui, a mais recente, nós aprendemos sobre o dilúvio, sobre o grande dilúvio. Deus prometeu nunca mais destruir a terra daquela forma, da forma que foi, através do grande dilúvio. Que sinal Ele deu à humanidade como prova de sua promessa? Vocês lembram? O que foi que o Senhor fez como sinal da sua promessa de que a terra não seria mais destruída daquela forma? Foi o arco-íris. É maravilhoso pensar, sobre o arco-íris como um sinal da misericórdia do Senhor para conosco. É a primeira vez que surgiu um arco-íris, porque até então ainda não havia chovido. Mesmo nós sabendo, através da escola, como surgiu o arco-íris, nós sabemos que os arco-íris eles surgem após o que? A chuva, ali com a incidência da luz do sol, que foi o que ocorreu ali a primeira vez no arco-íris. Então, nesse primeiro momento, nós fechamos aqui a primeira série. Nós vimos que nós temos um Criador maravilhoso, um Criador poderoso, que fez todas as coisas e a nós, que Ele nos conhece, Ele sabe o que é melhor para nós, e mesmo nós tendo pecado no coração, desobedecendo, Ele estende a sua mão de misericórdia para nos salvar, e que Ele tem esse poder para nos salvar. Então agora nós vamos para a próxima série, que foi a série anterior a essa que nós vimos. E o que nós aprendemos nessa série? Que nós temos um Salvador, que esse mesmo Criador Todo-Poderoso, Ele também é um grande Salvador. E nós aqui falando do Senhor Jesus Cristo, que estava ali junto do Pai na criação, porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo e o Pai, eles são um. Então, esse mesmo Deus Todo-Poderoso que estava ali criando todas as coisas, então Ele é um Deus Salvador. E nós vimos isso nessa série que tratou dos seus milagres, do seu poder sobre certas coisas grandiosas que o Senhor Jesus Cristo fez. Então nós vemos que somente este Deus Todo-Poderoso, o grande Criador, Ele poderia ter esse poder, porque Ele criou estas coisas. Então Ele tem todo o poder, sobre a natureza, sobre a morte, sobre a necessidade, sobre a doença e
sobre o nosso grande inimigo, que é o diabo. O Senhor, como sendo o Criador de todas as coisas, Ele tem poder sobre todas essas coisas. E nós lembrando, sobre estes milagres, eles também nos fazem ver que, como esse poder de Deus ele é tão grande, que nós podemos então ter certeza que Ele pode nos perdoar, que nós podemos confiar que se nós formos a Ele em arrependimento, em tristeza pelos nossos pecados, se nós vimos que nós temos desobedecido, desagradado a Deus, mesmo nós sendo crianças pequenas, muitas vezes nós desobedecemos os nossos pais, aqueles que cuidam de nós não queremos dividir as nossas coisas, nós queremos fazer somente as coisas que nos agradam. Talvez nós já tenhamos batido em algum familiar, nós temos talvez em algum amigo da escola, talvez nós temos até mesmo roubado alguma coisa ou desejado algo que não era nosso e ficamos bravos por causa disso. Às vezes nós somos ingratos, nós não agradecemos pelas coisas boas que nós recebemos. Então, mesmo crianças ou muito jovens, nós olhamos para o nosso coração e não vemos ali pecado. Então, nós vemos que o Senhor, quando nós vamos ao Senhor com o coração triste por estas coisas e nós não queremos mais, e nós queremos salvação, nós queremos um dia ir para o céu, então nós podemos confiar que o Senhor Jesus Cristo tem este poder de perdoar os pecados e de nos dar um lugar no céu. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo e Ele viveu uma vida perfeita, Ele nunca pecou. E quando Ele foi para a cruz e Ele morreu ali, daquela maneira terrível, Ele tomou a culpa dos nossos pecados e pagou por ela. A cruz, ela é o castigo que nós um dia passaríamos uma vida, uma eternidade no inferno. Então, ali o Senhor Jesus, Ele toma essa culpa e Ele paga. Então, quando nós vemos que Deus poderoso que Ele é, o Deus bom que Ele é, o Deus perfeito que Ele é, nós podemos então confiar e saber que Ele é verdadeiro e que Ele pode me dar perdão de pecados e um lugar no céu. E o Senhor Jesus, Ele queria mostrar isso com os seus milagres, Quando nós vamos começar a recordar aqui essa nossa série de lições, nós vimos que o Senhor Jesus, Ele demonstrou o seu poder sobre a natureza, a natureza que Ele criou. Então, vocês lembram qual foi a ocasião que o Senhor Jesus demonstrou o seu poder nessa série de aulas que nós vimos sobre a natureza? Vocês lembram dessa situação? O Senhor Jesus ali diante de uma grande tempestade, de um mar bravio, de uma situação que os discípulos, que eram pescadores, homens do mar, ficaram com muito medo. E o Senhor ali demonstrou o seu poder e com apenas algumas palavras, deu um comando e assim o mar se acalmou e a tempestade passou. Quem poderia acalmar uma tempestade se não fosse aquele que fez o mar, que fez o tempo, que fez o vento? Somente Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele mostrou o seu poder e que Ele é Deus. E, dando sequência, nós vemos que o Senhor Jesus também, com seus milagres, demonstrou poder sobre morte. Vocês lembram em qual de nossas aulas nós vimos que o Senhor Jesus demonstrou seu poder sobre a morte? Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou uma menina. Vocês lembram de quem essa menina era filha? Ela era a filha de Jairo. E nós vimos ali que o Senhor, Ele traz aquela menina da morte à vida. Somente o Criador que nos fez, que fez a cada um de nós, poderia dar a vida, tirar a vida e dar a vida de volta. Somente o Senhor
Senhor Jesus Cristo, que é Deus. E nós vimos aqui algo muito importante de ser lembrado desta aula, que Jairo, o pai daquela menina, ele teve, né, uma atitude, uma forma de agir, né, até chegar ao Senhor Jesus e receber aquela grande bênção, a salvação de sua filha. E nós vimos que Jairo, ele agiu não de uma maneira despreocupada, exigindo que o Senhor Jesus fosse lá e curasse sua filha, não. Jairo teve uma atitude humilde, ele se ajoelhou, ele implorou ao Senhor Jesus que salvasse a sua filha. Jairo teve um sentimento de necessidade, de grande necessidade e de grande respeito pelo Senhor Jesus, porque ele sabia que era ali Deus e que era o único que poderia salvar a sua filha. Então, da mesma forma que Jairo foi assim ao Senhor Jesus, é assim que nós devemos ir a Ele para pedir a nossa salvação, para pedir o perdão dos nossos pecados. Se nós não temos necessidade, se nós não temos esse respeito pelo Senhor, reconhecer que Ele é Deus, nós nunca vamos obter dele a salvação. Se nós ainda tratamos as coisas de Deus, ir à igreja, ler a Bíblia, fazer a minha lição da semana como algo chato, como algo que vai fazer eu perder o meu tempo, né? Quando eu fico mais preocupado em brincar do que fazer essas coisas, eu estou dizendo para o Senhor que eu não tenho por Ele esse respeito, esse reconhecimento que Ele é Deus, e também não estou reconhecendo que Ele é meu Salvador. Por isso é muito importante a forma como nós nos achegamos a Deus, e isso nós aprendemos aqui com Jairo. E depois nós vimos a grande demonstração do poder do Senhor contra o diabo. Ora, muitas vezes nós ouvimos, pode ser que você esteja aqui conosco a primeira vez e você aprendeu que o diabo, ele é um ser muito poderoso e que ele está lutando com Deus como se ele fosse ali tão poderoso como Deus. E não, o diabo, ele já está vencido, ele é um inimigo vencido e condenado pelo Senhor. Satanás, ele não pode e jamais vencerá o Senhor. E nós vimos aqui a demonstração do Senhor Jesus, né, sobre uma legião de demônios. Vocês lembram qual foi essa situação? O que o Senhor Jesus fez? Nós vimos ali, né, aquele moço que estava endemoniado e ele vivia num lugar terrível. Vocês lembram que lugar era este? Esse moço que já vivia uma situação terrível há muitos anos ali, possesso por demônios, vivia também num lugar terrível que era no meio dos sepulcros, dos túmulos. E nós vimos que depois que o Senhor Jesus o transforma, que o Senhor Jesus o liberta, né, daquela possessão demoníaca, aquele homem volta a si, se recupera, e ele está ali salvo, tranquilo. Aquele homem, ele deseja ir com o Senhor Jesus, ele quer ficar junto com o Senhor Jesus e seus discípulos. Mas o que o Senhor Jesus disse para ele? Será que vocês lembram exatamente o que o Senhor Jesus falou a ele? O Senhor Jesus fala a ele que não, né, que ele não deveria vir junto, mas que ele deveria voltar para a sua família e falar de todo o bem que Deus tinha feito por ele, que Deus tinha libertado, que Deus tinha curado, que Deus tinha o salvado e dado a ele um novo coração. E nós vimos que foi exatamente o que ele fez. Ele voltou para os seus, e nós sabemos até que é uma região chamada Decápolis, que significam 10 cidades. Aquele moço, então, teve a oportunidade de falar do Senhor Jesus Cristo para muitas e muitas e muitas pessoas. E ele foi usado grandemente pelo Senhor Jesus Cristo. E, em seguida, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo também tem o poder sobre a nossa necessidade. Qual seria a nossa necessidade? Do que nós temos necessidade? Nós temos necessidade de nos alimentar, nós temos necessidade
imediatas na nossa vida, nós podemos morrer, que é comida, água, descanso, nós precisamos de roupa, de abrigo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é o que nos provê todas essas coisas. E nós vimos nesta situação aqui, que o Senhor Jesus demonstrou o seu poder, trazendo a uma multidão de pessoas alimento. Vocês lembram desta situação? Exatamente o que o Senhor Jesus Cristo fez e o que Ele deu àquelas pessoas de comer? Bom, essa é uma passagem muito conhecida, né? Mesmo nós que talvez nunca fomos a uma igreja conhecemos, que foi o momento em que o Senhor Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes. Aquela pequena quantidade de pão e peixe trazidas por um menino. Ali o Senhor Jesus Cristo multiplicou e deu de alimentar a mais de 5.000 pessoas, talvez praticamente 10.000 pessoas, porque nós sabemos que nesta época, quando se queria contar uma grande multidão, eram contados somente ali os homens em idade de ir para a guerra, então contando pessoas mais velhas, crianças, mulheres, idosos, havia muito mais pessoas. E o Senhor Jesus se compadeceu delas, porque elas já estavam há muito tempo ali, e a distância para voltarem para suas casas era muito grande, eles poderiam passar mal no caminho. Então o Senhor Jesus multiplica os pães e os peixes daquele menino, e todo mundo come, se farta, fica bem e ainda sobra. Mas o que nós aprendemos nessa lição? Vocês lembram? Que o Senhor Jesus, Ele apenas nos dá coisas para esta vida, como comida, como vestimenta, um abrigo, formas da gente se manter aqui neste mundo? Não. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá isso e muito mais. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele multiplicou os pães e os peixes, Ele quis nos ensinar que Ele mesmo é alimento para nós, quando Ele diz que Ele é o pão da vida, que nós, sem Ele, não podemos ser salvos, nós, sem o Senhor Jesus Cristo, não podemos um dia ir para o céu. Somente através dele, a nossa alma tem verdadeira alegria, verdadeira satisfação. Nós podemos ter tudo nessa vida, nós podemos ter comida gostosa todos os dias de mesa, uma casa grande, roupas bonitas, saúde, mas se nós não temos o Senhor Jesus Cristo, quando essa vida se encerrar, nós iremos para uma eternidade no inferno, sofrer longe de Deus por causa dos nossos pecados. Mas se nós vamos ao Senhor Jesus pedindo para que Ele nos perdoe e nos salve, agora nós temos a Ele como a nossa fonte de alegria e satisfação. E naquele último dia nós saberemos que nós estaremos com Ele no céu. Então o Senhor Jesus, Ele é o nosso verdadeiro alimento. E dando sequência aqui, já encerrando a nossa revisão, nós vemos que o Senhor Jesus mostrou o seu poder sobre doenças, né? Desculpe, crianças, os evangelhos, né? O Novo Testamento, ele é cheio, né, das demonstrações do Senhor Jesus com relação a doenças, pessoas que estavam muito doentes e foram curadas. Mas nesta série, dessa sequência de aulas que nós tivemos nos últimos domingos, vocês se lembram exatamente qual a situação que o Senhor Jesus mostrou o seu poder sobre a doença? Será que vocês se lembram? Nós aprendemos sobre o cego Bartimeu, né, um homem que não podia enxergar, o Senhor Jesus trouxe novamente a sua visão. E o que nós aprendemos sobre isso? Que sim, o Senhor Jesus, ele tem o poder de curar qualquer pessoa, sendo a vontade dele, ele restabelece a saúde de qualquer pessoa. Mas nesta lição nós vimos que, como todos os outros milagres, o Senhor sempre queria ensinar sobre a nossa alma. Aqui também, a nossa alma, ela está também doente por causa do pecado. A nossa alma está separada do Senhor por causa do pecado. E isso é como se
nós fôssemos também cegos, mas cegos no coração. Mas aí vocês podem perguntar: nossa tia, como ser cego? Eu enxergo. Como eu posso ser cego no coração? Cego no coração, crianças e jovens, é quando nós não conseguimos ver o nosso pecado. Quando nós achamos que nós somos bons, quando nós achamos que nós somos fortes, quando nós achamos que nós não precisamos de Deus, quando nós não vemos que temos um Criador. Então, nós somos cegos na alma, cegos no coração. Então, nós nunca buscamos o Salvador, porque nós achamos que está tudo bem. Porque pode ser que você seja uma boa criança, um bom jovem, e você faça os seus deveres, e que você respeite seus pais, e que você evite vícios, evite confusões, mas você tem aí no seu coração desejos, pensamentos ruins, de orgulho, de ira, de raiva, de cobiça. Pode ser que você só não vê a hora de crescer para fazer coisas que você ainda não pode. Então, você ainda não consegue enxergar o mal que tem no seu coração. E enquanto você não vê esse mal, você não vai ao Salvador, porque você acha que não tem nenhum problema com você. Você não precisa ser salvo. E isso mostra que nós somos cegos na alma, cegos no coração. E quando o Senhor Jesus cura aquele cego, Ele mostra que Ele também nos cura. Ele também dá visão para uma alma que não enxerga, para um coração que não enxerga. E a partir deste momento, quando nós começamos a ver com a alma, com o coração, aí sim nós vemos o nosso pecado, a nossa culpa diante de Deus, o quanto nós não o amamos, o quanto nós não o buscamos, o quanto nós não agradecemos por tudo que Ele nos fez. Aí nós conseguimos ver o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, e nós vamos a Ele desejosos por perdão, nós vamos a Ele agradecidos por tão grande sacrifício, porque somente o Senhor Jesus Cristo, somente Ele se entregou no lugar de pecadores, somente Ele pagou a culpa pelo pecado. Então nós desejamos isso, nós vamos a Ele e nós clamamos por salvação e nós recebemos salvação do Senhor. Então nesse momento, a nossa cegueira, as nossas trevas na alma se tornam luz e nós somos salvos. E aí nós finalmente enxergamos, então nós vemos o poder do Senhor Jesus Cristo. E pensando agora nessas duas séries que nós vimos, como elas se falam, como elas estão ligadas, porque somente o Criador de todas as coisas tem o poder de mudar todas as coisas, principalmente todas essas coisas que estão corrompidas pelo pecado. O Senhor Jesus, Ele traz vida onde não há vida, Ele traz saúde onde não há saúde, Ele traz alimento onde não há alimento, Ele traz alegria onde há tristeza. O Senhor Jesus, Ele é o único que tem este poder. Por isso, aqui nós encerramos hoje a nossa revisão com essa reflexão para que você não deixe o tempo passar, não espere você crescer, não espere você saber mais, ou até mesmo ler, talvez você fale, mas ainda não consigo ler, ou eu estou no momento da minha adolescência, eu quero aproveitar, eu quero conhecer, eu quero experimentar de tudo para depois buscar a Deus. Não faça isso, busque o Senhor ainda hoje, tenha a sua vida transformada, tenha o perdão dos seus pecados, tenha certeza de que você um dia irá entrar no céu. Permita que você tenha vida, que você tenha visão espiritual. Permita que as tentações de Satanás sobre você elas sejam vencidas, e que agora você seja filho de Deus e você faça parte da família do Senhor, sabendo que um dia você estará com Ele por toda a eternidade no céu. Que todas essas lições possam ser grandes bênçãos na vida de cada um de vocês.